Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui em nosso programa, A Voz que Edifica. E a voz de hoje que vai estar aqui nos prestigiando é do pastor Joel Nogueira. Pastor Joel é rico de conhecimento, de experiências de vida e vai poder nos passar para mim, para todos que estão ouvindo aqui, de maneira bem clara, sobre o nosso tema aqui hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. Pastor Joel, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Joel. É um prazer imenso poder compartilhar com você aqui algumas experiências bíblicas e atos referentes à Santa Ceia do Senhor, que é um sacramento que Deus deixou para nós. Amém. Mais uma vez, bem-vindo. Para nós é um prazer estar aqui com você hoje aqui. Eu acredito que vai ser muito rico tudo que o Senhor puder passar para a gente aqui. Então vamos seguir para a primeira pergunta, pastor? Que diz: para começarmos, o que representa a Santa Ceia do Senhor para nós, cristãos e evangélicos? Irmão Joel, a Santa Ceia, ela representa para nós o sacrifício expiatório de Cristo. Quando Cristo, lá na cruz do Calvário, ele dá o último suspiro, dizendo: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo, o que significa que as portas da salvação ela foi aberta para toda a humanidade. Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue, ele fez o ato de expiar o pecado de toda a humanidade, abrindo-se o caminho para a vida eterna. E lá em João ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. Nossa, é verdade, muito forte. Pois é, pastor, a Santa Ceia do Senhor é algo que mexe muito com até a curiosidade das pessoas para definir, como que funciona em cada religião, em cada denominação. Então, por que é tão importante que os cristãos participem da Santa Ceia com o coração preparado e reverente? Joel, é crucial para nós a comunhão com Cristo para evitar o juízo espiritual, porque exige um autoexame das pessoas que vão participar da ceia, um arrependimento e um compromisso com a verdade e com a santidade de Deus. Quando nós participamos do pão, do cálice, logo nós estamos participando do ato em que Jesus morreu, dando a vida dele por nós. E nesse ato é preciso que haja uma autoavaliação da nossa vida, um autoexame, um profundo arrependimento para nós participar do corpo e do sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia ela diz que nós precisamos examinar a nós mesmos para participar do corpo e do sangue de Jesus. É muito interessante. O corpo
O corpo é simbólico, né? Simbólico. É simbólico, né? Simbólico. O pão e o cálice são símbolos muito fortes. O que eles significam espiritualmente para nós hoje? Joel, o símbolo do pão e do cálice, ele representa, em primeiro lugar, o pão, o corpo de Cristo, que foi rasgado na cruz do Calvário para os nossos pecados. O profeta Zacarias, ele disse assim que alguém vai chegar para Jesus e vai dizer assim: que ferida são essas nas suas mãos? E Jesus vai dizer: essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então Jesus, quando ele é crucificado, ele estava entregando a sua vida, o seu corpo a ser rasgado. A sua cabeça foi colocada uma coroa de espinho. Nos seus lados transpassaram uma lança que perfuraram o corpo de Jesus, onde João disse que saiu água e sangue. O que significa que ele estava naquele momento gerando vidas, trazendo vida para a humanidade que estava morta no pecado. E o pão, ele simboliza a carne de Jesus rasgada na cruz. Cálice, ele tem o símbolo da nova aliança. Jesus falou: este cálice é o cálice da nova aliança. Porque na velha aliança se matava um cordeiro, derramava o sangue sobre o altar e só cobria o pecado, não perdoava. Pecado era coberto período de 1 ano só. No ano seguinte tinha que repetir o mesmo ato. Mas Jesus não, Jesus fez isso uma vez para tirar o pecado de toda a humanidade. Muito forte. Glória a Deus, né? São símbolos que mexem com a gente, com a nossa alma, com o nosso espírito, porque o cálice, ele representa o sangue de Jesus derramado na cruz. E Jesus falou: olha, quem não comer esse pão e não beber esse cálice, não tem vida eterna. Então é preciso, e é muito importante, o símbolo do pão e do cálice. É baseado nessa última frase que você falou, eu falo você, né? Com Fica à vontade, fica à vontade. vontade. O que acontece? É uma mensagem muito forte, isso mexe muito comigo, porque eu vivo isso em mim. Então é que eu vou fazer o seguinte: o que o Senhor diria, então, aquele cristão que se sente indigno ou não preparado para praticar, né, a Santa Ceia? Existem muitas pessoas que, por qualquer coisinhas, acham que não estão aptos para vir à ceia, se disciplina, não querem participar. Mas a essas pessoas eu diria que se deve fazer uma autoavaliação honestamente de si mesmo, rigorosamente, né, com fé, e para estar vivendo em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus, para participar da ceia. Porque a ceia, Jesus disse assim, comer e beber para perdão dos vossos pecados. Então, quando nós tomamos a ceia, comendo pão, tomando cálice,
automaticamente nós estamos fazendo também para que recebamos o perdão pelos nossos pecados. Não que apenas comer pão e beber o cálice nós vamos ser perdoados. É o que eu disse antes, é preciso que se faça uma autoavaliação da vida da gente, como eu estou diante de Deus para me participar da ceia do Senhor. O que é interessante é que o crente ele vem para a ceia não achando que ele é digno, mas mesmo com a sua incapacidade, ele é uma pessoa temente, obediente a Deus, e ele vai participar da ceia como um memorial da morte de Cristo, para que ele possa estar bem diante de Deus, da igreja, para esperar o arrebatamento da igreja. Muito interessante, né? Antes de eu seguir para a próxima pergunta, eu queria ouvir do irmão, porque o irmão tem uma vida muito longa, né? Na presença de Deus, pastor de igrejas menores, foi pastor presidente, né? De uma grande convenção no Brasil, em Alto Rio Novo. Então o irmão pode responder isso para mim hoje aqui com a... O que é... Vamos colocar um exemplo dessa forma. Chega alguém aqui na igreja e esse alguém se sente digno. E eu percebo que quando os irmãos vão conduzir a Santa Ceia, os irmãos falam assim, todos, usa a palavra todos. Existe alguma restrição ou isso cabe à consciência da pessoa? Quem estiver visitando, achar que está digno, pode participar da Santa Ceia? Como que funciona esse ritual da igreja? A Santa Ceia, ela é do Senhor. Ela não é um ato da igreja. Não é uma invenção da igreja. É uma doutrina bíblica. Então, por isso que nós usamos todos os que estiverem em comunhão. Tomai, comei todos. A ideia da Santa Ceia, o irmão já disse, mas só para nós darmos uma ênfase melhor, ela vem para purificar nosso pecado para... Qual é a essência da Santa Ceia? O ato da prática da Santa Ceia, em memória, ela serve como... Tomei a Santa Ceia, eu fui renovado, purificado dos pecados, ou é algo só para algo para a gente aumentar a nossa fé? Fala um pouco do porquê da Santa Ceia. Joel, a Santa Ceia ela tem dois sentidos. Jesus ele falou assim: fazei isto em memória de mim. Logo quando eu participo da ceia, eu devo estar lembrando que para nós, igreja, há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo crucificado, derramando seu sangue, para tirar o pecado de toda a humanidade. Essa é a primeira coisa que a Bíblia diz: fazer em memória de Jesus. Segundo, ele disse assim: fazei isto até que eu venha. Nós temos o compromisso de relembrar, de pregar, de anunciar a morte expiatória de Cristo até o dia do arrebatamento. Com o arrebatamento da igreja, findará a pregação do Evangelho. A porta da salvação pela graça será fechada. Então a Santa Ceia, ela nos lembra a morte de Cristo
e nos lembra o mandamento de Jesus, que ele diz que nós devemos fazer isso até o dia do arrebatamento. Ok. Eu vou fazer uma pergunta também um pouco mais particular, mas às vezes eu acredito que as pessoas podem questionar isso. Por que a sequência mensal? Existe algum... Isso é bíblico ou como originou a questão de todo mês, uma vez por mês? Por que não uma vez por semana? A igreja que faz uma vez por ano? Seguindo essa pergunta, há algum problema? Por exemplo, eu participo da Santa Ceia aqui. Aí eu estou visitando uma outra igreja, chego lá, eu tomo da outra, participo da Santa Ceia na outra semana. Há algum problema nisso? São duas perguntas ao mesmo tempo. Não. Joel, em primeiro lugar, você perguntou o porquê mensal, né? A Bíblia, ela mostra que Jesus celebrou a ceia apenas uma vez. A ceia, ela foi celebrada na Páscoa, que a Páscoa representa a mesma coisa, que era feito uma vez por ano. A igreja, a Assembleia de Deus, ela faz mensalmente. Por que mensalmente? O crescimento da igreja, que foi muito rápido, todo mês tinha pessoas novas na igreja. E por esse crescimento, batismo constante, membros chegando, então se fazia necessário a igreja estar reunindo mensalmente, recebendo os novos crentes, que às vezes aderia à igreja, às vezes eram batizados. Então, a cada mês se faz a Santa Ceia, exatamente por causa do grande crescimento que a igreja teve, né? Houve-se uma crítica por parte da imprensa, há tempos atrás, que aonde tem Coca-Cola e aonde tem Assembleia, Correio, tem Assembleia de Deus. Para eles foi uma crítica e que para nós é uma honra. Aonde você chega, tem a Igreja Assembleia de Deus. Glória a Deus. Isso fala da expansão e do crescimento da igreja. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta era a questão eu, por exemplo, eu participo aqui. E depois eu vou fazer uma visita, às vezes, em outra igreja e participo lá. Há algum problema nisso? Não, não há problema você participar da ceia uma vez, duas, três. Como pastor presidente que eu fui, às vezes eu tomava ceia todos os domingos, porque eu ia visitar as congregações, chegava lá, era Santa Ceia. Como que eu, pastor, vou ministrar a ceia e não vou participar? Então não faz nenhum mal você participar 2 vezes ou 3 vezes no mês, de acordo com o que você, né, está visitando. O que não se deve é deixar de participar da ceia do Senhor. Uma outra coisa que você não perguntou, mas é interessante falar, é porque às vezes a igreja ela distribui o pão, depois o cálice. É a sequência disso aí. Sequência. Por acaso, se houver uma troca, tomar o cálice primeiro, depois o pão. Isso também não tem problema nenhum. O interessante é você participar pão e cálice. Tem igreja que só dá o pão dizendo que toda a carne tem sangue. Aí contradiz a Bíblia, porque Jesus falou, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem vida eterna. Então, baseado nisso aí, existe um questionamento muito grande na seguinte forma. Tem algumas religiões
que o pão e o vinho, uma vez orado, uma vez apresentado, ele passa a ser o corpo e o sangue de Cristo naquele momento. Algumas religiões entendem assim. Outras, o pão e o vinho orado, ele continua sendo um símbolo. Você não está comendo o corpo e o sangue de Cristo, mas sim é simbólico. O que o irmão pode falar sobre isso? É exatamente isso, é um ato simbólico. Pão não se transforma em carne e nem o cálice transforma em sangue. É só símbolo mesmo. Caso contrário, você tinha que comer o pão e sentir um gostinho de carne na boca, ou um gostinho de sangue, o que não acontece, né? Então é só um ato simbólico mesmo. Só um ato simbólico. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, um podcast, onde tinha pastores, era um debate de várias religiões, vários segmentos, e um judeu estava explicando a versão da fé dele sobre isso aí. Ele dizia o seguinte, que a Santa Ceia, ela é o ato de juntar as pessoas que na cultura judaica lá, quando você era convidado a participar, a sentar na mesa e participar da Santa Ceia, era uma Santa Ceia normal. Isso aí é um ato judaico, é uma honra quando você é convidado para estar na casa de alguém, sentar à mesa e ceiar. Ceiar do verbo alimentar. Era uma honra você alimentar. Então já era prática dos judeus fazer isso. Era um momento muito simbólico, que eles sentavam inclusive ao chão e ali comiam, alimentavam, ceiavam. Só que a partir da morte de Jesus, eles eram convidados em memória do ato que aconteceu, aquela vez da Páscoa, esta ceia não ser uma ceia comum. Este momento, essa data do ano, esta ceia do ceiar, que é comer, alimentar, ia ter que ser, não podia ser uma ceia somente normal. Tinha que ser em memória do que Jesus fez. Então a Santa Ceia é o ato de ceiar, mas quando diz esta Santa Ceia vai ser, nesta data vai ser em memória de mim. Baseado nesta versão que eu ouvi, o que o irmão pode dizer sobre isso? O apóstolo Paulo ensinou isso. Olha aqui, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porque quando ajuntais, não para melhora, senão para piora. Porque antes de tudo ouço que entre vós há dissensão. Até importa que haja dissensão para que as pessoas se manifestam. De sorte que quando ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipada a sua própria ceia e come, e o outro embriaga, e alguns ficam sem comer. Então eles juntavam como se fosse um banquete, cada um levava da sua parte, chegava lá, comia demais, embriagava, e outros que não podia levar ficava sem comer. E Paulo então ensinou isso, porque uma vez que se faz para ajudar os mais pobres, você teria que, Paulo disse, esperar uns pelos outros. Vamos participar iguais, todo mundo comer iguais. Aí Paulo pôs ordem na casa. A ceia é para fazer em memória de Jesus. Não é para se comer, encher barriga e embriagar. É lembrar do sacrifício expiatório de Cristo. É muito interessante. E uma vez a gente participar da Santa Ceia, o que o irmão aconselha a gente estar fazendo antes, né, de participar, um período antes, ou talvez na semana,
E após também ali, né? Tem algum conselho que o irmão com experiência, tanto na sua vida espiritual e baseado na Bíblia, o que que o irmão recomenda a gente estar pegando como prática? Irmão Joel, a nossa vida, ela deve ser uma vida consagrada diariamente. Não é porque é semana da ceia que eu tenho que me preparar para participar da ceia. Eu tenho que viver uma vida consagrada 24 horas por dia, 8 dias por semana, 30 dias por ano, 365 dias por ano, né? Enfim, eu tenho que viver consagrado. Porém, a semana da ceia é uma semana que, como a Santa Ceia, ela é um culto de lembrança da morte expiatória de Cristo. Para mim, deve ser um culto bem voltado espiritualmente falando, os hinos cantar referente à ceia do Senhor, a pregação, e para que todos lembrem da morte de Cristo, do sacrifício, da forma como ele tem que viver uma vida de dedicação consagrada a Deus, porque o arrebatamento da igreja está muito perto. Uma Santa Ceia vai ser a última. E a gente vai tomar a última Santa Ceia aqui na Terra. Então a gente precisa estar com uma vida consagrada, dedicada. Quando eu era ainda criança, os pastores pediam à igreja: olha, domingo é Santa Ceia, essa semana nós temos que entrar em oração, vamos jejumar, vamos os maridos apartar das esposas. Tinha tudo isso, né? Tudo isso era um pedido num ato de dedicação a Deus. Para você chegar no dia da ceia, você participar da ceia com uma consciência limpa, pura. Enquanto se participava da ceia, Joel, os crentes levantavam lá atrás, citavam versículos bíblicos. Era assim que se fazia antigamente. Era um culto Mas pentecostal, durante a ministração da ceia, você ouvia glória a Deus, aleluia, línguas estranhas. Glória a Deus. Crentes eram renovados, crentes eram batizados com o Espírito Santo. Haviam palavras proféticas, profecias, Deus usava os irmãos. Era assim. Parece que era exigir muito da igreja, pedir para orar, consagrar, jejuar, apartar-se das esposas. Mas não, quando você reunia para celebrar a ceia, o ambiente era diferente. Hoje, você vai em determinadas igrejas, na ceia, 10 minutinhos já ministraram a ceia. E o povo vai embora, parece que nada aconteceu. Então é preciso ter mais reverência, preciso ter mais santidade, mais dedicação. A Bíblia, ela exige isso de nós. Glória a Deus, aleluia. É isso aí. Eu sei que não foi a sua intenção, pastor, mas é um puxão de orelha que é um alerta para nós nas igrejas de hoje, né? A importância da gente estar levando mais a sério esse culto tão importante. Pode-se dizer que é o culto mais importante da... Para mim, eu acho e gosto demais, Joel. O culto da Santa Ceia, para mim, é um dos melhores cultos. E, na sequência, a escola bíblica dominical, né? Mas a ceia do Senhor, eu sempre gostei de começar ela já num clima mais, conduzindo mais um clima espiritual, os louvores cantados voltados para aquilo, a pregação
Porque hoje os crentes novos não sabem o que significa a Santa Ceia. Então é preciso no culto da ceia a mensagem ser voltada para a ceia. Porque é necessário. Quando a Bíblia diz que há muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque não sabe discernir o corpo do Senhor. O que é a Santa Ceia? Se você perguntar, tem muita gente que não sabe, não tem discernimento do que é aquilo, por que daquilo. E é necessário que se ensina, se prega, para que a igreja ela participa conscientemente do que ela está fazendo. É porque a Santa Ceia é muito forte, porque por ali que nós temos o direito da salvação, né? Pelo aquele ato que Jesus fez, né? A memória daquele ato que nós temos hoje, né? A direito da salvação, não é isso? É. Eu vou fazer então uma pergunta agora um pouco delicada para responder, porque mexe muitas vezes com a opinião do público, mas é necessário. Qual a idade? Quem pode batizar? Porque a Santa só pode tomar pós-batizado, né? E qual a idade que batiza? Explica um pouco desde o começo de um novo crente ou uma criança, um novo crente chegando hoje, qual é o procedimento para ele estar tomando a Santa Ceia, participando, porque é interessante, o irmão disse, e também de uma criança que está crescendo, quando pode, como que funciona. Você poderia explicar para nós esse? Meu irmão, a Santa Ceia ela deve ser participada por quem já é membro da igreja, está em comunhão com a igreja e já passou pelo batismo. Jesus deixou 2 mandamentos. O Mateus 28, ele disse assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho dado. Essa é a missão da igreja: pregar o evangelho, batizar aqueles que crê. Quando ele disse assim lá em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Então nós estamos certos de que precisa crer e ser batizado para ser salvo. Na sua pergunta, qual a idade? A idade para ser batizado é a idade que a pessoa tem condição de crer, de fazer um raciocínio de que ela precisa se batizar. Porque a igreja, a Assembleia de Deus, não batiza criança. Criança não tem raciocínio para crer. Uma adolescente, a partir dos seus 11, 12 anos, já entra na fase da adolescência, segundo a ciência, né? Então, aí já está abrindo a mente para poder crer. Como Jesus foi batizado, como Jesus foi apresentado entre os doutores da lei, com 12 anos, aí alguém usa essa idade para se batizar. Como base. Como base para batizar. Porque 12 anos já está na fase da adolescência e uma adolescente já sabe discernir bem o que ele quer, né? Então é necessário, sim,
ele ser batizado. Uma vez batizado, ele vai se aderir ao corpo, que é a igreja. Só é membro quem faz parte do corpo. E para isso a pessoa precisa ser batizado, que é o ato público de fé. Quando você desce as águas para ser batizado, você está dizendo para todos que estão à sua volta que você creu, arrependeu e você está se batizando para fazer membro do corpo que é a igreja. Nossa, muito bem explicado. E o que o irmão falou agora me veio à memória do pastor Apolinário, hoje, né, já mora na glória, hoje já, né? Conheci. Pois é, pastor Apolinário, a minha irmã, a Denira, foi batizada com 10 anos. E naquele momento houve um questionamento. Pastor, ela tem 10 anos, a igreja tem esse costume de 12. Ele respondeu justamente o que o pastor está falando aqui. Ele falou sim, ele chamou ela, conversou com ela e fez a pergunta, né? E nisso, devido à sua unção, à sua sabedoria, ele identificou nela que ela já estava ciente, ela já estava preparada e ela já sabia o que significava aquilo ali. Então a resposta do Senhor, eu lembro disso aí, é quando o Senhor diz que é necessário uma idade mínima para que a pessoa reconheça o porquê daquilo ali. Do arrependimento, do que significa. E a partir do momento que você entende a importância, né, e se sente preparado, está preparado. Então, eu entendo, você pode me corrigir, que não é obrigatoriamente 12 anos. Não. Talvez... Não existe um mandamento bíblico para isso. Então segue o princípio da consciência. Consciência. Porque as pessoas que vão se batizar, elas têm que ter consciência do que estão fazendo. Existem igrejas que vai para a beira do rio, prega o batismo. Qualquer pessoa que chegou, eu quero me batizar, eles batizam. Também não está correto. Porque a Bíblia diz que é uma confissão de fé pública. Se você crê na palavra de Deus, você tem que estar apto, enquadrado dentro da Bíblia para você se batizar. Eu não posso descer as águas alguém que está cheio de vício, pessoas que não estão liberto das vã maneiras de viver deste mundo. O ato de se batizar não é um ato para santificação. Batiza quem já foram santificados através do arrependimento. Isso é muito importante. Essa pergunta aí, agora você falando, me desperta de eu fazer a pergunta ao senhor. Muitas pessoas acham que uma vez que ele desceu nas águas e levantou, ele levanta um homem puro, sem pecado, ou que não vai mais pecar. Se ele tem um vício e ele ainda está trabalhando com aquele vício, ele acredita que no que ele mergulha e levanta aquele vício, ele não vai ter mais vontade daquele pecado. Ou também, muitos acreditam que no ato de você tomar a Santa Ceia, aquilo ali já vai te eliminar alguma fraqueza posterior. Então, baseado nisso, o que a Santa Ceia, o que o batismo, ele venha a fortalecer a comunhão, né, das pessoas com Deus? Joel, o batismo, ele em primeiro plano, ele está cumprindo as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Jesus falou: quem crê e for batizado. Então, como eu já disse aqui, o batismo é para aqueles que já foram salvos.
Só é uma manifestação de fé pública. Comprovação. É a comprovação de que você já é salvo. A Santa Ceia, ela tem um ato de você participar dos mesmos atos do corpo que é a igreja. Quando a igreja se reúne, a Bíblia diz que Jesus sentou à mesa com os discípulos. Isso fala de um ato de comunhão. Ninguém convida um inimigo para um banquete. É só amigos. Só pessoas que fazem parte do mesmo grupo. Quando eu disse grupo, eu estou falando da igreja de uma forma universal. Então, sentam-se à mesa quem faz parte da igreja, da mesma comunhão, da mesma fé, da mesma esperança. Outro, senta-se à mesa. Quando Jesus sentou à mesa, a mesa ela não representa apenas um ato de comunhão, mas ela representa também um altar. A Bíblia diz assim, se você levar a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a sua oferta, vai lá, conserta, depois vem e oferece a sua oferta. Isso fala de um ato de comunhão, comum acordo. Eu não posso ter indiferença com o meu pastor, o meu irmão em Cristo, com o membro, não. É um ato de união, unidos. Nós somos um corpo, e o corpo ele precisa estar unido, tudo em movimento, ativo. Porque se um membro aqui tiver com problema, com dor, com alguma coisa, vai incomodar todo o corpo. Então, por isso que a mesa ela tem o sentido do altar, porque o altar fala de sacrifício, o altar fala de conserto, o altar fala de perdão, o altar fala de vida. Olha que quando Salomão assumiu o trono, o irmão dele, que estava cotado para ser o rei, Salomão quis matar, me fugiu o nome do irmão dele. Absalão, Não. Mas quando deram a notícia, olha, Salomão vai te matar, ele correu para dentro do templo e agarrou na ponta do altar. Eles disseram assim, sai daí. Ele falou, não, antes daqui eu morrerei. Por quê? Porque aqui altar significa vida, significa perdão. Significa comunhão, vida com Deus. Então esse ato da igreja se reunir é muito bacana, é muito interessante. Até porque, Joel, Jesus ele ministrou a ceia e ele disse assim, eu não beberei mais convosco até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Muito forte. Quando nós chegar lá, nós vamos participar da ceia e quem vai nos servir? Jesus. Por isso que a ceia, sentar em volta da mesa, como a Bíblia se refere, tem que ser um ato de comunhão, de pureza, de santidade, de perfeição. Aí que Paulo diz, examina-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque uma vai ser a última e nós vamos participar da primeira lá na glória com o Pai, servido por Jesus. Glória a Deus. É muito interessante isso, muito forte. Muito forte. Esse tema, ele, inclusive, pastor, o motivo, né, que Deus me inspirou
a estar fazendo esse trabalho é para tentar levar para dentro da casa das pessoas que às vezes não estão fortes espiritualmente, ou às vezes não, né, não estão preparadas no momento para vir aqui ouvir uma pregação dessa que o senhor tem. Então a ideia é que com uma palavra dessa, com a mensagem que o senhor está passando aqui, possa atingir, pode chegar, né, no lar de você que está escutando aí. Então ouça esse vídeo, entenda que é Deus falando com você, né? Então imagina, reflete na sua vida, reflete nas suas necessidades, se você está certo, faz uma autoanálise, você está no lugar que você queria estar, você está honrando aquilo que Deus tem te dado, a vida, às vezes o trabalho. Então essa mensagem, pastor, é muito rica e eu agradeço aqui, e nós já estamos encerrando, e mais uma vez eu fico feliz com a sua presença, a sua paciência aqui conosco, e eu deixo o encerramento deste programa deixando um espaço para você levar uma mensagem, né, para a igreja e para todos que estão ouvindo aí. Deixa o senhor à vontade para dar essa mensagem, assim como o senhor desejar. Meu irmão, como nós estamos falando sobre o ato da Santa Ceia do Senhor, que é um sacramento, eu diria a toda a igreja que não deixe de participar da ceia do Senhor por motivo algum. Se a sua consciência está dizendo que você não deve participar, procure o seu pastor, o seu líder. Mostra para ele a sua preocupação, o porquê você pensa em não participar, que ele vai te dar uma direção, uma orientação. Mas a Santa Ceia do Senhor é para todos os membros em comunhão e deve participar. Não existe um ser humano na terra que é digno, capaz de participar da ceia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o verso 22, eu quero ler aqui, para nós encerrar essa participação, dizendo assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nossa. Todos nós somos pecadores. Herdamos essa natureza de Adão. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, quem disser que não tem pecado é mentiroso. E por que então nós podemos participar da ceia? Por causa da graça salvadora e da misericórdia de Deus. Eu li aqui Lamentações 3 e 22, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Toda vez que eu cometo um erro, um delito, um pecado, a justiça de Deus pede reparação do meu erro na hora. Mas quando a justiça de Deus vai fazer justiça, a misericórdia entra debaixo e não permite que o juízo seja feito na hora. Deus é amor, mas é justiça. Mas nós vivemos hoje a misericórdia de Deus. Vivemos hoje debaixo da graça. E é por isso que nós temos sim o direito de participar da ceia por causa da misericórdia de Deus. Porque pecadores somos todos, mas a graça e a misericórdia de Deus, ela nos faz digno e capaz de participar da ceia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, que alegria. Eu aprendo muito
Isso É tá- muito bom. Isso está muito, muito gostoso, está muito bom, está muito rico. Isso sim é um conteúdo de qualidade, né? Isso sim é o que as redes sociais era para vai dar valor em nome de Jesus e era para poder chegar em todos os lares, pastor. Verdade. A, Muito obrigado, Joel. a Eu paz do Senhor agradeço. Jesus e obrigado mais uma vez em meu nome, em nome de toda a igreja, né? Filadélfia, todo cristão de todas as igrejas, em uma só voz, nós agradecemos o seu ensinamento e a sua palavra. Então, o quadro A Voz que Edifica, hoje nós tivemos aqui o pastor Joel com sua sabedoria, com sua voz, edificando mais um pouquinho de nossa vida. E assim nós encerramos aqui.